Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Eu acho que eu fiz como o Renan fazia, né? E começando com uma nova etapa aí do podcast, com grandes convidados, Camila Carrossini e Ale Camargo, né? Uma estreia das animações no podcast. Vocês vão ser os primeiros que trabalharam numa animação aí para trocar essa ideia com a gente. Legal. E vamos lá. Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir! Mais forte são os poderes do fogo! Tô falando que branco lá fora e preta aqui Os dentro. cineastas devem tirar a máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Vamos falar sobre Mundo Proibido com muita satisfação aí. Acabei de finalizar o filme e curti pra caramba. Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo, tudo bem. E você aí? Tamo indo, né? Tamo indo e mesmo remotamente querendo tá perto já, depois de tanta loucura, a gente já tá querendo voltar num regime mais próximo. Mas começando já falando sobre animação no Brasil, o filme, ele sendo um filme animado em 3D, não é um formato que é muito utilizado no país, né? A gente não vê muita animação, não que eu me lembre, e isso afeta muito na relação de produção, né? Mais tempo, mais novos setores que o 2D não chama, né? E vocês vão precisar de mais de modelagem e tudo mais. Então, assim, vamos começar falando primeiro da parte de realização, para depois da parte da narrativa, né? E da concepção subjetiva aí. Como é que foi, assim, de onde surgiu para a produção? Como é que foi ser selecionado? Porque a gente vê lá logo no início, né? SPCine, Ancine. Como é que é produzir animação e animação em 3D no Brasil, né? Como é que foi o início dessa jornada com o filme? Bem, a gente foi... Desculpa, eu tô perdido. Você me pegou em cheio com a pergunta. Deixa eu ver. Não, eu posso falar um pouquinho. Eu não sei como começar. Nós, nos últimos, 2, 3 anos, 4, talvez, a gente teve uma quebra no investimento no audiovisual aqui no Brasil. E nós fomos uns dos últimos, antes desse hiato de apoios, né, a conseguir ser selecionado para alguns apoios federais, teve BNDES, teve SPCine, a gente juntou vários, essa parte até mais o Arnaldo que verifica, que é o nosso produtor, né, ele que está mais por dentro, mas a gente conseguiu, passar raspando assim, conseguimos receber a verba antes dessa parada, né, geral. E aí a gente começou a produção em 2018, né? E foi desde o começo, porque a gente teve que montar o estúdio, teve que comprar máquinas, enfim, teve um hiato também entre o nosso último grande trabalho e esse trabalho. Então, a gente teve que fazer tudo do zero de novo. E aí, contratar a equipe de novo. Então, foi desde a pré-produção, a gente fez do zero e a gente estava indo, né? A gente contratou artistas, a gente trabalhou no roteiro. O roteiro teve um amigo nosso, que é o Walter, que a gente trabalhou bastante. Então, antes do escritório, do estúdio estar pronto, a gente trabalhava em cafés por aí, né? Que era diferente, mas é bem gostoso também. Foi uma época muito legal. E depois, com o estúdio pronto, a gente começou a contratar a equipe para a parte de pré-produção, fazer storyboard, fazer animatic com a edição, né? Aí a gente entra na produção, de fato, e estava indo
tudo bem, Sim, assim, né? e a nossa expectativa, a gente começou de fato a pré-produção em 2018, nossa expectativa era entregar o filme em 2020, né, no final de 2020. Aí aconteceu 2020, né? Então, e uma coisa é a gente planejar, outra coisa é a realidade, A vida. né? A vida. Aí quando aconteceu, a gente teve que fechar o estúdio às pressas, né? Mandar a equipe toda para casa, teve que transferir quando aconteceu o começo da pandemia e mandamos todo mundo para casa, foi em março, né? Foi. 2020. Aí a gente mandou todos para casa e tentamos aquela sensação de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E a gente achou um jeito de trabalhar online. Por sorte, a gente já tinha algumas pessoas trabalhando online na equipe, né? Então, a gente já tinha mais ou menos uma estrutura que permitia esse tipo de adaptação, felizmente, né? Nosso render, por exemplo, já estava sendo planejado para ser feito online, né? Sem as máquinas locais, né? A gente estava, nesse momento da produção, quando a gente estava preparando as máquinas, a gente pensou, né? Colocou na balança, a gente falou, vamos fazer o render local, quer dizer, comprar várias máquinas poderosas dentro do orçamento, claro, e fazer o nosso render no estúdio, ou a gente arrisca fazer um render online, né, com uma empresa que presta serviço. E aí isso foi antes da pandemia, aí a gente falou, vamos fazer online, é uma boa experiência, não sei o quê. E foi a sorte, porque a gente teve que fechar o estúdio e devolver o estúdio e devolver as máquinas, e todo mundo correu para casa, e a gente foi morar no interior com a família, foi uma coisa bem drástica. Assim. Mas nesse ponto a gente já estava com quase toda a animação finalizada e a gente estava entrando na etapa de renderização e um pouquinho da comp a gente estava. Então, toda essa parte de render, luz, uma boa parte do render da luz e a composição foi feito online, foi feito remoto já, né? Enfim, mas aí aconteceu isso e a gente acabou atrasando, né? Então a gente completou o filme no começo do ano agora, né? Deu um atraso bom aí, mas por causa dessa coisa completamente inesperada que aconteceu no meio, né? Mas foi isso. Mas ficou pronto. Ficou pronto. O Fuji, que é um dos protagonistas, na real, queria primeiro fazer uma outra pergunta. É o primeiro longa que vocês fizeram de animação? É o nosso primeiro longa, sim. A gente tinha feito uma série de TV, né, que é uma história original. Foi a primeira vez que a gente mostrou os personagens, né, que foi As Aventuras de Fujiwara Manchester, que estreou em 2017 na TV Cultura, que atualmente está na Amazon Prime, né. E aí a gente... E é o nosso primeiro longa. Foi isso mesmo, é a continuação da história deles, né. Porque eu já ia pular para a parte da questão do roteiro, assim. Porque ele é um longa, mas assim, não tem essa vibe de longa, né? Ele tem a vibe do início de uma história maior, né? Então, ele é uma abertura para talvez uma franquia, talvez uma série, talvez com aquele final que eu não sei se eu posso falar um pouco. Então, como é que foi, assim, foram as inspirações pro personagem, né? Pro Fujiwara Manchester e que desembocaram no longa, assim, de onde ele saiu, assim? O Fuji é um personagem que a gente tem bastante carinho, é um personagem que eu criei quando eu era moleque, assim, em meados dos anos 80, muito tempo atrás, uma galáxia distante, né, lá na galáxia distante de Santo André, que é onde eu nasci. Né? E a gente, era uma história, era uma tentativa minha de adolescente nerd, assim, de criar um herói para eu imaginar aventuras próprias no espaço e coisas assim, né? Então ele é bem, o Fuji ele tem bem a vibe, como se diz hoje em dia, né? A vibe dos anos 80, assim, né? Foi lá que ele nasceu, assim. Então era uma época que os heróis tinham os nomes rocambolescos, assim, os nomes pesados, difíceis, né? Sonoros, digamos. Então o Fuji é meio isso, assim. Ele é meio uma brincadeira com esses heróis dos anos 80, assim, né? Enfim, então ele começou lá e eu tenho uma pasta aqui em algum lugar aqui no escritório cheia de histórias desde aquela época que eu escrevia, né? Então a gente tem bastante material, é uma coisa assim natural, orgânica da história mesmo, né? Muita coisa mudou ao longo dos anos, né? Muitos personagens ficaram mais interessantes, que nem a Lídia, né? Que se tornou um personagem mais importante, mas tem bastante história, assim. O Fuji, eu gosto de imaginar que esse longa é mais um caminho, mais um passo no caminho da história, assim, né? Ele funciona nele mesmo, assim. Então, quem não conhece a série de TV, não tem problema, vai acompanhar
perfeitamente a história, eu espero, né? Mas quem conheceu a história da série vai perceber que quem assistiu a série antes vai perceber que há uma continuidade da história. A história é a mesma, são os mesmos personagens. A gente mudou o visual deles, mudou a aparência, deixou mais rico tudo assim. Mas a gente tentou ser fiel à cronologia. Então existe uma cronologia maior, assim, coisas que aconteceram no passado deles que ainda contam assim. E tem coisas do futuro que eu espero que a gente tenha a chance algum dia de contar, né? Tem vários pontos do longa que a gente colocou umas dicas assim no meio de coisas que vão acontecer no futuro assim deles, né? Então a gente espera que aconteça um novo filme, uma nova série, ou novos filmes, novas séries. Como se fosse um recorte de uma das aventuras, sim. mas de algo muito maior, né? Sim. A gente colocou até no crédito uma brincadeira disso, que está lá, tá escondidinha lá no crédito sobre isso, assim, né? No meio dos textos a gente coloca Fuji e Lídia voltarão, né? Voltarão em A Nave das Almas Perdidas, que é a próxima história, assim. Então não é spoiler de eu falar, apesar de estar nos créditos, né? Mas não tem problema falar, né? Então tem coisas que podem acontecer. A gente espera que as pessoas gostem e que a gente tenha a oportunidade de contar essas outras histórias também. Mas eu, vendo o filme, assim, até falei com o meu colega aqui, eu falei que tava com vontade de fazer um papel de parede com umas das cenas com os planos mais abertos, né? Então, essa parte do concept, assim, me deixou bem encantado, assim. Teve algum momento da produção que vocês curtiram mais e teve algum momento que vocês curtiram menos, assim, porque eu vejo que o concept a galera curte bem ver como é que a parada tá ficando, né? Na chegada deles em algum lugar sempre é uma parada épica e gigantesca, na apresentação de uma cidade, principalmente a cidade no final, né? Que tem aquela coisa, são os prédios, só que dentro de quadrados de gravidade zero, assim, aí eles até andam, é uma loucura, assim. Então tem alguma parte da animação 3D que vocês curtem mais e outras que vocês curtem mesmo, porque é muita coisa, né? É muito trabalho. Eu acho que dessa parte do concept, essa parte visual, a gente se orgulha bastante, porque é muito legal, é uma parte que a gente gosta. E a gente estava com uma equipe muito boa. E desde quando a gente fez a série, a intenção era usar mais pinturas misturado com o 3D. E eu sempre gostei daqueles livros de art-off de filme. E aí eu via o filme, muitas vezes gostava mais da arte do filme do que o que aparecia na tela como finalizado. Então, teve aí uma intenção de fazer um filme com cara de concept. Nós contratamos os ilustradores que, por cima de layouts feitos por outros artistas 3D, eles pintaram, e para a gente ter essa mancha, essa mão aparecendo do artista mesmo, né? Era uma coisa que a gente queria. E tem muita variedade, né? A gente pensava brincando assim, se a pessoa estiver achando chato, pelo menos acaba logo e vem outra parte depois. Já muda, já mostra uma novidade ali. A gente tentou valorizar bem essa variedade de cenários, né? Então a história se passa em vários lugares, assim, né? E vários planetas, em várias situações, né? Então a gente teve um trabalho forte de estudo de cor para deixar bem variado mesmo, né? Não ficar aquela coisa meio... Tem uma tendência dos filmes hoje em dia de ficarem quase bebê, né? Porque eles reduzem a cor, eles dão aquele grading de cor, né? Geralmente, né? Em blockbuster e tal, e fica tudo com uma cor meio um verde amarronzado, meio rebaixado, né? O pessoal tem um pouco de medo de cor, assim, né? Então a gente tentou fazer colorido. Então se eles estão num ambiente, sei lá, se eles estão no ambiente, o espaço é como se fosse noite, uma noite colorida. Aí se eles estão num planeta, é um planeta que pode ser um deserto, ou pode ser um planeta que é uma super megalópole. Então a gente quis variar os ambientes, né? As cores, assim. A gente tem essa coisa que você falou da gravidade. Então, a gente tem muita backstory, a gente fez muita coisa que não vai aparecer explicitamente no filme, mas está lá, né? Então, por exemplo, a história, o trecho que você está falando, que eu não vou falar especificamente um spoiler, mas eles estão num momento num planeta que aparece na série de TV, que é um planeta chamado Manjedores, né? Manjedores 4, um planeta alienígena, né? Não terrano, né? Digamos assim. A maioria da população não é humana, né?
E aí e eles estão num bairro que a gente sabe do nome que a gente escreveu, mas a gente não cita no filme. Eles estão num bairro que é Terratown. É como se fosse Chinatown, assim. É um bairro com temática humana, né? Temática terrana. Então tem alienígenas no planeta na hora que eles estão lá no bairro, mas é onde a colônia humana mora, né? A gente não chega a falar explicitamente disso, mas estão lá as pessoas comuns, digamos, andando lá no meio, né, das criaturas e tal. E os prédios são mais característicos humanos. Então tem coisas, tem símbolo de pizza no fundo, assim, né? Tem algumas piadinhas que a gente colocou, mas então esse é o tipo de coisa que a gente fez no processo inteiro. A gente entra muito fundo no processo criativo quando a gente está desenvolvendo a história, o visual, né? Então tem uma série de coisas que a gente não cita necessariamente o nome, mas as coisas estão lá. Então a gente sabe o sobrenome das pessoas, sabe de onde elas vêm, onde elas estão morando, né? A gente espera que isso passe uma naturalidade, uma coesão, né, no projeto inteiro. E com a ascensão de novos formatos, né, que a gente também fala muito sobre mercado, indústria, a gente tenta entender um pouco, assim, a gente tem até pensado em convidados para falar explicitamente, assim, diretamente sobre esses assuntos. Como é se colocar agora como longa depois de passar por um festival como esse, assim, porque é um festival muito importante, estar no festival é um louro muito legal de se ter. Assim, é uma parte que a gente ouve pouco, né? Assim, principalmente até na faculdade, que eu estudo cinema, a gente não ouve muito sobre o depois, né? Do festival. A gente fica muito nessa, assim, o festival é importante, mas assim, e agora? Sabe? Depois do festival, o que vai acontecer pro filme e quão importante é isso pro filme, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de saber, assim. Sim. Uma ótima pergunta. Quer falar sobre distribuição? Pode ir, a gente vai falando junto aí. Vai falando. Não, é que assim, a gente é uma produção independente, nós somos uma produção independente, significa que nós não temos ainda uma distribuição fechada. Nós temos conversado com algumas distribuidoras, mas não temos nada fechado, né? Então a nossa esperança justamente é divulgar o filme através de festivais, e conseguir chegar numa distribuição bacana para poder fazer o filme chegar nas pessoas, né? Estamos abertos para conversar. A gente tem procurado, já tem algumas empresas interessadas, mas a gente ainda não fechou. E o nosso objetivo é esse, é buscar festivais, entrar em mais festivais. Agora, no segundo semestre, a gente espera conseguir entrar em alguns festivais brasileiros, que a gente está no aguardo aí dos resultados, né? Estou esperando com ansiedade para ver se a gente entra em alguns, para poder justamente, primeiro, estrear o filme aqui no Brasil, que ainda não houve uma estreia oficial do filme aqui no Brasil, que seria bem bacana, e também para chegar nessas pessoas, nessas distribuidoras, que porventura têm um interesse em fazer uma distribuição de um projeto muito legal. Já faço um pitching aqui. Nós somos pessoas legais, o projeto é legal, estamos abertos, enfim. Mas o objetivo é sempre chegar nas pessoas. A gente não sabe qual vai ser o futuro do filme ainda. A gente está aqui de dedos cruzados que a gente consiga uma boa distribuição. E falando um pouquinho do Festival de Annecy, ele é o mais importante da categoria de animação, né? Então, é a primeira vez a gente trabalha com animação, eu há mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, você há 20 anos com animação, é a primeira vez que a gente consegue entrar no festival. Sim. Então, E não foi falta de tentar, a gente tentou muitas vezes, com curtas, né? Sim. E entrar com o nosso primeiro longa é uma coisa que deixou a gente muito feliz, muito, muito satisfeito, assim, falar, alguma coisa, o caminho aí tá no caminho, né? Então, a estratégia nossa, como a gente ainda não tem a distribuição, é mandar para o máximo de festivais possível, lá fora e aqui. Aqui tinha dado uma parada também, agora no segundo semestre eles estão retornando, né?
e ver quem vai assistir isso aí, né? Vamos ver onde vai chegar, porque o objetivo é esse, mostrar para o máximo de pessoas possível. Isso aí. Massa. É legal ver animação. Assim, eu sou fã desde muito tempo. Eu acho que não existe uma pessoa que fala que não gosta, né, de animação assim, diretamente. E tem uma coisa que eu curti muito no filme, que é a parte ainda mais subjetiva que a própria história, assim, que é essa coisa de vocês colocarem dentro dessa aventura deles num planeta primitivo, né? Que os heróis vão lá. E eu curti muito essa enfrentamento da ignorância. Assim. Como é que é pensar a mensagem para um filme desse? Assim? Porque a gente que faz... eu, por exemplo, eu nunca trabalhei numa animação. A gente que faz o live action já é difícil, né? Já é aquela coisa... Vai ficar um pouco de mais, vai ficar um pouco de menos. Como é que é pensar essa parte das camadas? Assim? Porque quando a gente vai analisar qualquer história, a gente vai descobrindo que tem mais e mais coisas, assim. Ainda mais por ter um público-alvo mais acertado, eu vejo que a animação tem. Como é que é essa abordagem, assim? E como é que vocês pensam isso nas suas outras histórias? Assim, é uma coisa que vem naturalmente? É uma coisa que é consenso? Vocês discutem muito na hora de escolher as histórias? Assim, como é que é essa abordagem da parte ainda mais subjetiva da história? E aí, comigo? Eu começo, você vai. Assim, a gente sempre pensa, talvez a gente pense até demais, assim, em tudo, né? Então, quando a gente está escrevendo a história, por exemplo, toda história que a gente faz, assim, a gente não fica... É um processo bem interessante, assim, bem desafiador, mas é uma parte do processo que a gente gosta muito, que é a criação da história, né? Das histórias que a gente escreve, que conta, né? E para nós é muito importante não só o enredo, né? Falando de roteiro. A gente não gosta apenas tem um enredo, né? Tem as obrigações do enredo. Então, o personagem A tem que fazer B para chegar no ponto C, sabe assim? E isso é importante, mas a gente entende que é importante também conhecer os personagens. Para nós é importante, tem um peso a história do personagem, quem ele é, a personalidade e até as interações humanas, né? Já se falou, né? Já vi em algum lugar e é isso mesmo, que ficção científica não é sobre monstros e planetas distantes e sobre robôs. Isso é o verniz, né? No final das contas é sempre sobre pessoas, né? Então, quando a gente fala uma história de monstros, não são monstros, são pessoas, são medos, são desejos, né? Sem querer ir muito a fundo na filosofia, assim. Mas, então, para nós, é muito importante, que nem no caso do Mundo Proibido, é muito importante, é impossível a gente não envolver as nossas convicções pessoais na história, né? A gente não está fazendo não é uma coisa que fica martelando, a gente não quer martelar na cabeça do público, mas existem temas, né? Então, por exemplo, o tema que a gente entende que é um dos temas do filme é caminhos, né? Sobre trens. Então, tem uma coisa de trens no filme, né? E o trem é doido, porque se você quiser analisar por esse lado, um trem é uma coisa que está num caminho fixo. E esse caminho, mesmo sendo fixo, mesmo sendo feito de aço, ele pode ser mudado, sabe? Um trem pode mudar de direção, mesmo estando num caminho pré-definido. Então, a gente fala um pouco sobre isso. Então, os personagens estão meio em um momento da vida deles, alguns personagens estão questionando se devem ou não continuar a vida que estão levando. O tema do filme, eu acho que é um pouco isso, não é isso, cara? Um pouco também sobre aproveitar a jornada, não só quando chegar no destino, né? E sobre caminhos, escolhas. O Fuji do filme ficou um pouco mais bravo, mais marrento do que o Fuji da série, porque a gente está um pouco mais bravo e marrento também. Acaba que eles não são a gente, mas tem muito da gente, né? Como criadores, enfim. Isso aí. Massa. E é impossível, sabe? É uma coisa que é impossível. A gente nem percebe, talvez. Toda história que a gente conta, que uma pessoa conta, ela conta sobre si mesma, no final das contas, né?
Então, não é de propósito, é uma coisa que quando a gente se envolve, acaba acontecendo, né? Então, o Fuji e a Lídia são um casal, a gente é um casal, não somos nós, assim, mas também somos, né? A gente gosta de falar que o Fuji e a Lídia sou eu, o Fuji e a Lídia é ela, sabe assim? Todos os personagens do filme são parte de nós, assim, né? Não necessariamente, não é uma biografia, obviamente, mas é parte, né? É parte da estrutura, e a gente acha isso importante. Então, para fechar, assim, tendo 2 filmes brasileiros, né, no festival, que tem vocês, tem o Alê na competição, outro Alê na competição. Como é que vocês veem o futuro assim do audiovisual? Porque numa conversa recente, um dos alunos perguntou para o professor lá no bate-papo que a gente teve, e a pergunta foi meio assim, né? Eu senti uma vibe desoladora dele, mesmo ele ainda não estando no mercado, né? Então, como é que é para vocês, assim, tendo ido para esse festival, tendo recebido essa notícia, a gente vendo essas produções que estão dando bastante orgulho para a gente, né? E como é que vocês veem assim os próximos passos e esse pós-pandemia, assim? Tem luz no fim do túnel? Tem luz no planeta, né? Do fim do túnel? Né? Como é que tá? Eu acho que tem sim luz no fim do túnel. Eu acho que o pior ficou para trás. Eu estou esperançosa com o que está por vir. Eu acho que as pessoas estão com muita vontade de fazer e eu acho que a gente precisa continuar fazendo. Difícil ou fácil, não tem opção. É quem somos, a gente tem que contar a história. Fácil nunca foi mesmo, né? Então, os festivais estão voltando aos pouquinhos, lá fora já está praticamente normal, dentro do que é normal hoje em dia. A gente tem que continuar fazendo, os editais vão voltar eventualmente. A gente tem agora a janela dos streamings, que é uma área que cresceu demais e está tendo investimento dessas empresas, né, de streaming, que muitas produções não estão indo pelo caminho do edital, e sim pelo caminho dos estúdios que estão contratando, né? Então, eu não acho que é fácil, mas nunca foi. E acho que o pior já ficou para trás. Eu quero crer que o melhor está por vir aí, a gente tem que continuar fazendo, sabe? É exatamente isso. Eu acho desolador quando a gente vê as coisas do jeito que estão, né? Mas nada é para sempre, sabe? Até as coisas ruins acabam, assim. E é importante para todo mundo que está começando, para todos nós, assim. A gente se questiona o tempo todo também, fica preocupado e fica, lógico, tem que ficar preocupado. Quem não está preocupado é porque não está bem informado, né? Mas eu concordo totalmente com a Ká. Há uma luz no fim do túnel, não necessariamente é um trem raivoso vindo na nossa direção. Não, falando sério, eu acho que é isso, é permanecer forte, sabe? E tem uma coisa que é a frase que a gente entende que é a frase que resume uma boa parte da intenção do filme, né? A gente está usando até como uma frase principal do pôster, né, da divulgação, né? É uma frase que é citada em algum momento da história, e eu acho que serve bem para o que para nós, assim, para nós todos hoje em dia, que é a sorte favorece os audazes, sabe assim? Eles usam algumas vezes ao longo do filme, algumas vezes brincando, né? Mas a gente acredita nisso. A sorte, ela tá aí, sabe? Mas para quem for corajoso, para quem for bravo, e for turrão, marrento, e aguentar o tranco. E a sorte está lá esperando quem passar por essa provação. Massa. Então, é isso, né? Depois do dia 19, né? Dia do Cinema Brasileiro. Estamos aqui com 2 diretores representando aí os trabalhadores do cinema brasileiro num episódio super massa, né? Nosso primeiro de animação com trabalhadores de animação e com diretores de animação. Quem sabe mais... Que seja o primeiro de muitos. Eu ia falar isso, que quem sabe venham
artistas de concept, modeladores, enfim, tudo, a galera toda aí foi muito massa e espero vocês nos próximos longas, nos próximos projetos, vocês podem contar com a gente aí. Foi massa. Legal. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo espaço aí. E até mais. Falou. Um abraço.